Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e hoje nós vamos para a segunda semana da nossa aula de português com a nossa aula de número 6, né? Então, mas antes de começar a aula número 6, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lembram que na aula passada vocês tinham que construir, produzir um aviso de uma campanha, não era isso? Não era isso que vocês tinham que fazer? Como é que foi essa experiência aí na sua casa, com a sua família? Né? Qual será que foi o problema que vocês identificaram, que vocês iam precisar de ajuda, fazer uma arrecadação ou, enfim, criar uma outra solução para esse problema? Criou o aviso? Colocou esse aviso em algum lugar visível? Porque não adianta nada eu fazer o aviso e guardar para mim, né? Então eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem compartilhar com a gente o aviso de vocês, vocês podem entrar nos canais do SAI, né, nos canais oficiais do SAI e publicar lá essa campanha, né? E vamos divulgar essa campanha. Quem sabe, dependendo da campanha, não tem mais gente que se interessa por ela. E quem sabe, lendo as campanhas de vocês, as pessoas não descobrem que lá na comunidade delas, na casa delas, no condomínio delas, elas também têm problemas semelhantes. O que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Se eu fosse vocês, eu apostava nisso e publicava lá nos canais do SAI a campanha que vocês criaram em casa. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando de um outro gênero. Então vamos ver. A gente já falou de calendário, não falamos de calendário? Descobrimos que calendário também é uma forma de texto que serve para organizar nossa rotina. Nós falamos sobre a agenda e descobrimos que a agenda é um instrumento que serve tanto para organizar nossa rotina, como também serve para comunicar, para fazer comunicações entre lugares diferentes, né? No caso da Nina, lembram da Nina, da nossa amiga Nina? A agenda servia para comunicar, fazer a comunicação da escola com a casa e da casa com a escola, não é isso? Hoje nós vamos entrar num outro gênero textual que não necessariamente serve para organizar a nossa vida, mas ele serve para guardar memórias, memórias daquele dia. Então a gente vai usar data, a gente vai usar o dia da semana, a gente vai usar o dia do mês, a gente vai usar o ano, né, em que aquele evento aconteceu. Hoje nós vamos falar de diário, mas antes de eu falar do diário, eu quero ler com vocês essa história aqui. Primeiro eu quero ler, olha lá, guardando memórias. Memória é aquilo que eu trago dentro de mim, né? Pode ser uma memória alegre, pode ser uma memória triste, pode ser uma memória feliz, pode ser uma memória de um passeio, pode ser a memória de uma viagem. Agora nós vamos descobrir qual é a memória que a nossa barata tem aqui. E depois nós vamos começar um pouquinho o que é um diário, tá bom? Então olha lá. Vamos conhecer as memórias que uma barata registrou no seu diário? Então vamos ver aqui o que essa barata registrou aqui. Vamos lá então, olha só. Então vamos observar que essa memória dela começa no dia 15 de abril. A gente não sabe de que ano é. Pode ser que seja desse 2020, pode ser que tenha sido do ano passado, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que aconteceu no dia 15 de abril. Olha lá o que ela escreve. Hoje entrei em uma nova cozinha e esqueci que tinha aula de balé. Quando lembrei, fiquei tão nervosa que passei mal. Então olha o que a nossa barata está dizendo. Que ela entrou, que no dia 15 de abril ela entrou numa nova cozinha. E ela ficou tão empolgada com a ideia da nova cozinha que ela esqueceu que ela tinha aula de balé. Quando ela lembrou, ela ficou tão nervosa que ela quase passou mal. Eu acho que esta barata não tinha uma agenda. Porque se ela tivesse uma agenda, ela teria anotado lá que no dia 15 de abril ela ia ter aula de balé e aí ela não ia esquecer e não ia entrar numa nova cozinha. O que vocês acham? Eu acho isso, né? Então, veja só, ela registrou com um texto, né, um texto curto, um texto claro, que diz o que ela fez, e ela também registrou com uma imagem, ó, tá vendo? Olha lá as amigas dela fazendo balé e ela desmaiada, de tão nervosa que ela ficou, que ela teve um desmaio, né? Ela ficou muito nervosa de perder a aula de balé. Aí, olha só o que ainda aconteceu no mesmo dia 15 de abril, olha lá. A professora me pediu para escrever 10 vezes na minha agenda, não esquecer a aula de balé. Observem duas coisas nessa parte do texto. Primeiro, olha só, a professora me pediu para escrever 10 vezes na minha agenda. Depois da palavrinha agenda, aparece esses dois pontinhos aqui, vocês estão vendo? E em seguida aparece esse outro sinalzinho aqui que a gente chama de aspas. Sabe o que isso significa?
Significa o quê? Quem é que está escrevendo esse diário? A barata, não é? Só que agora, quando chegou aqui, olha lá, não esquecer a aula de balé. Quem foi que pediu para ela escrever na agenda isso? A professora. Então, ela coloca esses dois pontos e essas aspas para identificar o que ela ia ter que escrever, mas que não foi ela, né? Quem fez essa sugestão. Foi a professora dela. Então, ela teve que escrever 10 vezes. Não esquecer a aula de balé. Olha a cara de desânimo da nossa amiga barata, né? Olha lá a professora. Como é que a professora tá? Alegre, feliz? Não, né? A professora tá zangada com ela, né? Porque provavelmente ela é a professora da aula de balé. E olha lá que desânimo, porque escrever 10 vezes é bastante coisa, né? Aí olha o que ela diz. Demorei quase a aula inteira para escrever de tão nervosa. Quer dizer, ela já estava nervosa porque ela perdeu a aula e agora escrever 10 vezes deixa ela mais nervosa ainda, né? E ela perdeu quase a aula inteira só escrevendo lá na agenda, né? Não esquecer a aula de balé. Então, nesse caso aqui, a agenda, né, tá servindo também como uma memória bem auxiliar, porque ela vai escrever 10 vezes na agenda. Então, quer dizer, a nossa amiga, lembra que eu perguntei? Acho que ela não tinha uma agenda, né? Não, ela tinha, mas o que ela fez? Ela não anotou na agenda. Vamos, olha lá, ó. Ela até pegou e cortou aqui, colou o pedacinho lá em que ela escreveu as 10 vezes. Muito bem, isso foi no dia 15. Agora nós vamos para o dia 20 de abril. Olha lá. Hoje, dei o maior susto na moça da cantina da escola, quando apareci na porta. Olha lá, ó, ela aparecendo na porta da cantina da escola e olha o desespero da moça da cantina. Estão vendo? Ela gritou de susto e saiu correndo com uma vassoura. Ai, ai, ai. Olha lá, ela correndo com a vassoura. Acho muito estranho quando isso acontece, né? Então é o olhar da barata, né? Quando eles pegam uma vassoura, ela acha que aquilo é muito estranho. E aí, depois do dia 20 de abril, a gente vai para o dia 15 de maio. Vamos ver o que aconteceu com a barata aqui no dia 15 de maio. Hoje, fiquei chateada com a aranha. Ela disse que não sabe porque eu tenho asas, já que prefiro andar dentro de armários e gavetas. Eu gosto de voar, mas também gosto de andar. Eu vou continuar me sentindo bem fazendo essas coisas. Então, olha só. Aqui no dia 15 de maio, ela já está falando de uma outra memória. Lá no dia... Opa, desculpa. Lá no dia 15 de abril, então ela falou sobre a aula de balé que ela esqueceu, não é isso? A aula que ela esqueceu, o que aconteceu com ela naquele dia está registrado aqui, que a professora pediu para ela escrever 10 vezes na agenda, não esquecer a aula de balé. Depois do dia 15, ela falou do que aconteceu no dia 20, que daí já era uma outra coisa, né? Hoje eu dei o maior susto na moça da cantina, quando eu parei na porta e ela pegou a vassoura e provavelmente saiu correndo atrás da barata, né? E no dia 15 de maio, ela já está falando de um outro assunto, né? Que é que ela ficou chateada com a aranha, porque a aranha disse que não sabe por que ela tem asas, já que ela prefere ficar andando dentro do armário, já que se ela tem asas, ela podia voar, né? E eu gosto de voar, mas eu também gosto de andar e vou continuar me sentindo bem fazendo essas coisas. Então vejam só, o que a gente precisa observar? São memórias, são coisas que aconteceram com ela e que ela quis registrar num caderno, né, num caderno especial. E para esses cadernos a gente chama de diário. Veja, ela não está falando de algo que aconteceu o mês todo, não. Ela falou do que aconteceu no dia 15, depois ela falou do que aconteceu no dia 15 de maio, o que aconteceu no dia 15 de abril. Então, para cada dia, ela escreveu um fato que marcou o dia dela naquele momento. Vocês percebem que diário é diferente de agenda, né? Porque a agenda serve para a gente anotar coisas para a gente não esquecer, mas não necessariamente escrever uma memória para não esquecer, não. Lembra que eu falei que a agenda é uma memória auxiliar, né? Na agenda a gente escreve ações que a gente tem que fazer que a gente não pode esquecer. Por isso é que a professora pediu para ela escrever 10 vezes na agenda, não esquecer a aula de balé. No diário já não. É também uma memória auxiliar, mas é algo que eu vou registrar, que não é uma atividade que eu tenho que fazer, mas algo que aconteceu comigo e que eu quero registrar, que eu quero deixar registrado. Diário é uma prática muito antiga,
Vamos pensar nos navegadores, né? O diário de bordo. Até hoje os navios têm diário de bordo, onde tem alguém que é responsável por anotar dia a dia o que acontece no navio ou na embarcação, tá certo? Então, o diário vai servir para registrar os dias. Por isso já diz, ó, diário é o que aconteceu naquele dia. Não é o que vai acontecer, mas o que já aconteceu. E o diário ele tem uma linguagem muito própria. Como é que a barata escreveu esse diário dela? Que tipo de texto ela usou? Será que o texto da barata é parecido com o texto lá da agenda da Nina, do aviso, que a escola estava mandando para casa, sobre a arrecadação de agasalhos? Não. A gente diz que a linguagem do diário ela é uma linguagem mais afetiva, né? Mais carinhosa, uma linguagem que tem a ver com o que a gente sente. Como é que a gente está se sentindo? Então, primeira característica é essa, da linguagem. A segunda característica é que ela escreve como se ela estivesse contando para alguém, não é isso? Ela não parece que ela está contando para alguém? Então, tem uma menina que existiu no século passado que ela também escreveu um diário que hoje em dia é muito famoso, chamado Diário de Anne Frank. E nesse diário, ela escrevia como se ela estivesse escrevendo para uma amiga. Então, ela deu um nome para o diário, que se chamava Kitty. Então, normalmente, ela começava lá o diário dela escrevendo Querida Kitty, como se ela estivesse contando para Kitty o que aconteceu com ela naquele dia. No caso da nossa barata, ela não deu um nome para o diário, mas o modo como ela escreve é como se ela estivesse contando para alguém. Só que em vez dela contar oralmente, falando, ela contou escrevendo. Aquilo que eu falei para vocês, lembram que a professora falou? Tudo aquilo que eu falo, eu posso escrever, né? Então, ela contou para alguém, só que de uma maneira escrita, né? E lembrando que se ele é um instrumento que guarda memórias, tem que ter o dia que isso aconteceu, né? A gente viu que ela não colocou o ano em que isso aconteceu, mas ela colocou o dia e colocou o mês. Foi dia 15 de maio, então não foi no dia 15 de junho nem de julho que ela ficou chateada com a aranha, foi no dia 15 de maio. Ela poderia ter colocado 15 de maio de 2020? Poderia. Por que motivos ela não pôs, a gente não sabe. Mas o diário, ele permite e ele tem essa característica de ter data. A agenda tem data, o calendário tem data, o diário também tem data. Tá certo? Então, olha só. Então, vamos lembrar de uma coisa bem importante para a tarefa de casa, tá? Nós vamos falar de duas coisas importantes. A primeira importante é que vocês criaram o aviso da campanha e assim, gente, não podia ser uma campanha imaginária, né? Lembra? Tinha que ser um problema real. Então agora está na hora de vocês colocarem essa campanha em prática. Então a primeira atividade de casa é colocar essa campanha em prática. Se você pediu, por exemplo, aí na tua campanha, arrecadação de alimento para as pessoas que estão precisando, então agora você vai ter que botar em prática, né? Onde é que as pessoas vão deixar esses alimentos, arrecadar esses alimentos e ainda distribuir esses alimentos. Isso é colocar em prática. Então primeiro vocês lançaram o aviso da campanha e agora vocês precisam fazer a campanha acontecer. Não esqueçam que vocês podem compartilhar com a gente essas informações sobre as campanhas que vocês criaram aí nas suas casas, lá nos elementos de comunicação da SAI, tá ok? Outra coisa importante, também de tarefa de casa, gente, nós vamos... Isso aqui é um diário, esse é o diário da barata, mas existem muitos diários que viraram literatura. Lembra que eu contei para vocês da Anne, né? Que hoje em dia existe o diário de Anne Frank, que foi um diário que ela escreveu para ela, né? Conversando com a Kitty, mas que virou livro. Essa coleção aqui também tem outros livros que são diários, olha lá. Deixa eu ver. Por que não aparece? Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Não está aparecendo aqui, mas eu vou mostrar para vocês do meu livro, tá bom? Como sugestão de leitura, será que todo mundo consegue ver aqui direitinho? Eu tenho essas 3 sugestões de leituras para vocês. Olha lá. Um é o Diário de uma Mosca. O outro é o Diário de uma Aranha. E o outro é o Diário de uma Minhoca. São 3 opções de diários para vocês conhecerem. Esses diários, eles pertencem a uma coleção, tá? É uma coleção de diários que vocês podem procurar, né? E tentar
tentar conhecer o que contam esses diários, né? O que será que a mosca contou no diário dela? O que será que a aranha contou no diário dela? O que será que a minhoca? Ai, professora, mas só esses? Essa é a nossa sugestão. Mas se de repente vocês conhecerem outros diários, se de repente aí na casa de vocês, né, o papai e a mamãe têm um outro diário, o interessante é que vocês entrem em contato com o diário para conhecer melhor. Lembrando que diário é sempre um registro de memória de algo que aconteceu naquele dia. Não é como a agenda onde a gente anota tarefas que ainda irão acontecer, certo? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, quais são as duas tarefas de casa mesmo? Vamos lá? Vamos ver se todo mundo lembra? Primeira tarefa de casa, fazer a campanha acontecer. Não adianta só botar a campanha no papel e ela não acontecer. Precisa acontecer. Então, essa é a sua tarefa de casa 1. A tarefa 2 é entrar em contato com outros diários. Nós sugerimos 3. Diário de uma mosca, diário de uma aranha e diário de uma minhoca. Mas, além desses, vocês podem entrar em contato com outros diários, tá certo? Vamos fazer essa tarefa de casa com capricho, hein? Com muito carinho para dar um bom resultado, tanto a campanha de vocês quanto a leitura de diários. Tá certo? A gente se vê na próxima aula, então. Beijo grande, até lá. Obrigada!